Ó, cuidado com o day trade, porque senão vocês podem perder tudo que vocês têm na vida, pode perder mais. Mentira, isso aí o cara também, outro que não entende nada de mercado. Seja muito bem-vindo à Academia Alta Renda. Nesse canal a gente te ensina a gerar renda e construir riqueza através do mercado financeiro. Meu nome é Felipe Amorim, eu sou um operador de mercado há quase 2 décadas e hoje eu vou te ensinar 2 conceitos muito importantes que muita gente confunde e pode ser o divisor de águas para os seus resultados no mercado financeiro. Margem e alavancagem de um jeito simples, você vai aprender e não vai esquecer mais. E mais uma coisa, ao final desse vídeo, eu vou te explicar um conceito que quase ninguém tem coragem de mostrar, porque a maioria deles tem rabo preço com corretora, recebe comissão, recebe pagamento de corretora para ficar enganando vocês, mas como eu não tenho rabo preço com ninguém, eu vou te contar a verdade. Então fica até o final, que eu tenho certeza que você vai querer saber disso. Vamos lá, vamos começar pela margem. Margem, pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, não é só dinheiro. Margem é um valor que você deposita dentro da corretora e que te dá a permissão de abrir uma posição em algum ativo, seja ele em futuros, opções, ações, quaisquer derivativos, em qualquer lugar. Ou seja, pode ser dinheiro? Pode. Mas eu posso usar alguns instrumentos de renda fixa, eu posso usar alguns CDBs, por exemplo, eu posso usar ações, eu posso usar dinheiro, eu posso usar um monte de instrumentos e mecanismos como margem de garantia para abrir as minhas posições. Isso aí vai depender muito também da corretora. Algumas corretoras aceitam algumas coisas, algumas corretoras não aceitam. Existem alguns padrões que a bolsa exige, mas de modo geral as corretoras têm a liberdade também de aceitar ou não algumas coisas. Então, exemplo, quando eu comecei lá atrás, para operar um mini contrato de índice, a nossa margem de garantia exigida era de R$ 2.500, cara. Pasmem, era alto pra caramba. O mini dólar, o dólar futuro, chegava a ser R$ 5.000 em alguns momentos, em algumas corretoras e tudo mais. Depois, na desculpa de dar acessibilidade aos investidores pequenos e tudo mais, a bolsa e as corretoras vão se organizando para baixar essa margem. Chegou a 1 ano e meio, 2 anos atrás, para operar um contrato de mini índice, das corretoras cobrarem R$ 25, o que eu, particularmente, acho um absurdo, porque isso aqui é um critério, não é um critério de aceitabilidade, de inserção no mercado, não é para acolher mais investidores pequenos, ao contrário, é para matar traders aos montes, e eu vou te explicar por que no final desse vídeo, que é o conceito que eu te falei que ninguém quer falar. Quando eu estou falando de margem, eu estou falando assim que, hoje em dia, as corretoras giram mais ou menos em torno de R$ 150 para você operar um mini contrato de índice, mais ou menos. Tá? E aí você tem uma variação desse valor de margem para o índice, para o dólar futuro, para os índices cheios, para o dólar cheio, para o mini dólar, para as ações, para as opções, a depender da posição das opções. Para as ações, inclusive, se você vai operar no day trade, você também pode operar com certo nível de alavancagem. E aí essa margem muda, porque a gente vai falar de alavancagem no próximo, daqui a alguns minutos. Então, a margem especificamente, a margem de garantia, é aquele valor que você coloca que te dá a permissão de abrir uma posição de alguma coisa. E aí tem vários critérios que você tem que prestar atenção que a bolsa exige para não te deixar ficar inadimplente nessa margem. Ela pode, inclusive, por exemplo, em momentos de alta volatilidade do mercado, de maior risco, ela pode aumentar essa margem subitamente sem te avisar. Ou numa posição para outra, no ajuste diário de um dia para o outro, quando você carrega uma posição, ela pode exigir que você complete aquela margem. Isso aí a gente vai tratar em outros vídeos, mas é bom você saber. Então, margem de garantia é isso. Agora, quando a gente vai falar de alavancagem, aí a história muda. E aqui está a grande chave do mercado financeiro. Se você aprende a calcular essa alavancagem, que a gente vai falar disso em outro vídeo, para você fazer muito dinheiro com pouco dinheiro. Como assim, Felipe? Vou te explicar. A alavancagem é a proporção do dinheiro que você coloca lá dentro para abrir uma posição e o que aquela posição cheia verdadeiramente vale. Ou seja, é o quanto a corretora te deixa negociar por um valor mínimo de margem. Essa diferença é a alavancagem. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de índice, por exemplo, que é um exemplo mais simples de dar, a gente está falando que quando o índice está negociando em 100 mil pontos, mais ou menos que estava uns meses atrás, a bolsa determina que para cada ponto de variação o índice tem R$1. Então, 100 mil pontos, R$100.000. É o que vale um contrato cheio de índice. Nessa coisa da acessibilidade, quando criaram um mini contrato, lá no início dos anos 2000, eles fracionaram o cheio em sua quinta parte. Então, um contrato negociando a 100 pontos aqui, ó. Um contrato de índice seria R$100.000. Um mini contrato de índice, que começa pela sigla WIN, e a gente vai ver a nomenclatura disso em outros vídeos, ele vale então R$20.000, porque é a quinta parte, certo? Agora olha que coisa legal, cara. Se a corretora me deixa operar com R$150 de margem para abrir um contrato, na verdade ela está me deixando negociar R$20.000, usando só 150. Então ela está me emprestando 19 mil
850. Ela está pedindo para eu colocar 150 reais de entrada e ela está me deixando negociar 20 mil reais. Isso aqui é alavancagem. 100 vezes, 200 vezes, 250 vezes, 300 vezes. Tem corretoras de CFD que deixam alavancar a 500 vezes. Tem os defensores, tem aqueles que não defendem tanto. Eu tenho minhas ressalvas em relação a isso aqui, pelo que eu vou falar para vocês no final do vídeo, mas fiquem sabendo que isso aqui é alavancagem. Por que a alavancagem é tão bonita do ponto de vista de ajudar a gente a fazer dinheiro com pouco dinheiro? Eu vou explicar para vocês agora por quê. Se o índice tem uma variação de 1000 pontos em um dia, mais ou menos, e vamos considerar que ele vale 100 mil pontos, eu estou falando de 1% de variação, certo? Então ele variou 1%. Agora, o cálculo que eu faço para analisar a minha posição, ele é desse jeito aqui, ó, a quantidade de contratos vezes o número de pontos de variação, vezes 0,2 quando é mini índice, porque é a quinta parte, e 1 quando é o índice cheio. Mas vamos considerar aqui no exemplo que a gente está falando do mini índice, que é 0,20. Vamos supor que eu esteja operando um contrato, que o índice variou 100 pontos, eu tenho uma posição de 20 reais. Então, para cada 100 pontos de variação e eu com um contrato na posição, eu ganho ou perco 20 reais. Agora, olha só que legal. Se essa variação de 1000 pontos fosse colocado naquela posição, um contrato vezes 1000 pontos vezes 0,20 é igual a 200 reais. Eu acabei de ganhar 200 reais com um contrato numa variação de 1000 pontos. Só que lembra que a corretora te deixa operar isso aqui com 150 reais? Uou! Então o índice variou 1%, mas a minha posição variou 150%. Isso só é possível pelo poder da alavancagem. Então, quando alguém diz aí fora, esse negócio de fazer 10% num dia no day trade, isso é mentira desse povo, é besteira. Não é besteira não. O cara que fala isso não entende nada de mercado financeiro, da dinâmica do mercado. Realmente, quando você fala no horizonte temporal grande, que você opera sem alavancagem, nas ações, por exemplo, você tem que colocar a posição cheia, com a margem absoluta, com a margem cheia, realmente, se você falar de 10% por mês, você está exorbitante num nível de carteira, de portfólio. Agora, especulações em curto prazo, especialmente em futuros e alguns outros derivativos, é perfeitamente possível fazer 10, 20, 30, até mais, 100, 150% num dia. Pode ver que não é difícil. Pegar um contrato, variou 1000 pontos, me deu 200 reais. Para minha margem, 150%. Felipe, mas poderia ser, eu poderia ter perdido em vez de ganhar. Poderia. Mas é aí que entra a questão. Você sabe o que você está fazendo? Então, o que a gente recomenda é, faça um bom treinamento, tenha uma boa técnica, uma técnica que tem uma estatística testada e confiável, treine em simuladores e aí sim, aplique isso, porque com certeza isso aqui é possível tranquilamente. Geralmente esses caras que criticam são os que tentaram fazer, se frustraram, não deram conta e querem convencer os outros que eles também não vão dar conta, mas porque eles não deram. Eu não acredito nisso, para mim nunca foi assim. Mas enfim, essa é a beleza da coisa. Tá? Agora, pessoal, tem uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção nessa dinâmica toda. Existe uma coisa chamada zeragem compulsória. A zeragem compulsória é um mecanismo que a corretora utiliza, um deles, para não te deixar ficar inadimplente. Então imagina que você tem 100 reais de margem na corretora. A sua posição chegou a ficar 70 reais contra você de prejuízo. O que ela faz? Ela fecha a sua posição compulsoriamente, sem a sua permissão, sem pedir para você não atingir o nível máximo e você não passar do limite que você tem na conta. Por isso que esse papo de que, cuidado com o day trade, porque senão vocês podem perder tudo que vocês têm na vida, pode perder mais. É mentira isso aí. O cara também, outro que não entende nada de mercado, porque você só consegue perder o que você tem na conta. E a corretora nem te deixa chegar no limite. Então, claro, se você botar tudo que você tem lá dentro da conta da corretora, você vai perder muito agora. Se você for colocando limitado, você não consegue perder mais do que você tem na conta da corretora. É impossível. Quando chega em 70%, 80% da sua posição no negativo, a depender da corretora, a corretora te dá uma zeragem compulsória. Mas o que significa essa zeragem compulsória? Olha só. Sabe aí quando a gente ouve o papo de falar assim, corretora tem corretagem zero. Corretagem zero, promoção. E a margem é baixinha. Margem de só R$25. Uau! Para quê? Para dar acessibilidade ao investidor pequeno, para aquele investidor que é fraquinho poder começar, poder investir, poder estar também na bolsa? Bullshit. Balela. Mentira. O mercado financeiro é um mercado sanguinário. Ninguém tem dó de ninguém, ninguém se preocupa com ninguém, todo mundo só olha para o umbigo e todo mundo está aqui atrás de uma única coisa, dinheiro. Simples assim. Não é porque as pessoas são boazinhas, não. É porque tem um ditado antigo que diz que quando alguma coisa é de graça é porque o produto é você. Olha só o que acontece, cara. Uma corretagem cara de uma corretora hoje, cara, bem cara, você ia pagar 0,25 por perna, que daria 0,50 mais uns 30 centavos de emolumento. Nós estamos falando aí de 0,80 de custos operacionais na posição toda. Cara, 0,80? Caro, mas tudo bem. Só que se eu tomo uma zeragem compulsória, se chega lá nos meus 70%, 80% da posição e eu tenho que sair de maneira compulsória, a corretora me zera, ela me cobra R$10 de multa.
Muito melhor do que cobrar 80 centavos, vocês não acham? Então, pessoal, olha que sacada. As corretoras descobriram que as pessoas perdem muito mais dinheiro de pouquinho em pouquinho do que de muito de uma vez. Eu já vi muito mais gente perder muito dinheiro de 100 em 100 reais do que de 100 mil em 100 mil. Por quê? Porque ela não sentia. Isso aqui virava um joguinho para ela, um cassino, um jogo de baralho. E ela perdia, botava mais 100. 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 E assim ia. Então as corretoras estudaram a mente, entenderam esses componentes mentais e perceberam que se ela joga esse jogo da margem baixa da corretagem zero, ela fica cobrando compulsória, e compulsória dá muita grana, que é 10 reais por vez. Então aqui, além de perder o seu 100, você ainda perdeu mais 10 da compulsória. Entendeu por que no mercado financeiro você tem que entender o que você está fazendo? O que eu estou tentando fazer aqui não é te desestimular. Pelo contrário, eu te mostrei mais cedo sobre alavancagem e margem e te disse que, cara, pode ter uma possibilidade de você ganhar muito dinheiro usando pouco dinheiro. Tem. Para isso você precisa de uma estratégia que funciona, de uma estratégia que é estatisticamente comprovada e testada, aprender a treinar em simuladores e outras coisas mais. Ir para mesas proprietárias, ter recursos do mercado, não botar o seu dinheiro em jogo, que dá para fazer até isso. Dá para você entrar no mercado sem colocar o seu dinheiro em jogo e ainda fazer dinheiro sem ter dinheiro. Existem mecanismos para tudo isso. A gente só precisa ter conhecimento para acessar. Eu digo o seguinte, no mercado financeiro, se você tiver todo o dinheiro do mundo e não souber o que está fazendo, você vai perder ele aqui mais rápido que você possa imaginar. Agora, se você tiver conhecimento, às vezes você não precisa nem ter dinheiro, porque dinheiro tem aqui dentro. É o que mais tem aqui, é o que a gente negocia dinheiro. Nós estamos no mercado financeiro. E se você aprender o que está fazendo, ao contrário do que dizem por aí, o mercado financeiro é uma das profissões que mais paga bem no mundo inteiro e que mais dá liberdade financeira e qualidade de vida em todo o mundo. Isso aí eu estou falando porque eu vivi isso e vivo isso até hoje. Então eu queria que vocês tivessem esse conhecimento, inclusive esse do final, para vocês ficarem alerta sobre essa questão da zeragem compulsória. Nem sempre a corretora que cobra zero de corretagem é a melhor corretora e vice-versa. Mas enfim, pesquisem mais sobre isso e mais. Vasculhem o nosso canal da Academia Alta Renda, que tem muitas coisas aqui dentro, as dezenas, que você não vai ver nem treinamentos pagos no Brasil. Aulas e mais aulas gratuitas que vão dar resultado imediato para você no mercado, eu tenho certeza disso. Experimenta e depois você me conta. Se você gostou desse conteúdo, já deu o seu link, se inscreva no canal, faça seu comentário, mande sua pergunta e manda dicas e temas de vídeos que você quer que a gente grave, traga para você mais informações, a gente está à disposição. É uma honra ter cada um de vocês aqui, sucesso e sorte a todos sempre, eu te vejo no topo.